do INEP de 2022. Essa questão traz para a gente um lactente que já tem 12 meses de idade, levado para sua mãe a consulta de rotina. Não foi identificada a cicatriz da vacina BCG. Conferido o cartão vacinal e constatado que a vacina tinha sido administrada aos 20 dias de vida, ele quer saber a conduta. Então, esse é um tema bastante recorrente nas provas e a gente precisa conhecer. Mesmo que a criança não tenha a marca da vacina da BCG, que é feita no deltoide direito, né? A gente não precisa revacinar. Então, essas são as novas recomendações a partir de 2019 do Ministério da Saúde. Então, era só isso que a gente precisava saber para chegar no resultado aí dessa questão. Então, alternativa D, orientar a mãe a não realizar a vacinação. Todas as outras estão incorretas. Por quê? A primeira pede prova tuberculínica, que é desnecessário e também não vamos revacinar. Nova aplicação, investigação laboratorial de imunodeficiência, nada disso, né, pessoal? Então, ausência de marquinha não indica imunodeficiência, ok? Gabarito D, certo, pessoal? Olá, vamos resolver uma questão do Revalida INEP de 2022. Vou pôr na tela cheia para a gente ver juntos o enunciado. Vamos lá. Criança de 6 meses de idade, atendida na Unidade Básica de Saúde. Ela nasceu de 39 semanas e está em aleitamento materno exclusivo, com desenvolvimento neuropsicomotor adequado. A genitora solicita orientações para iniciar alimentação complementar. Acerca da introdução alimentar, nesse caso, assinale a opção correta. Então, é importante a gente conhecer como é que deve ser feita a introdução alimentar a partir do 6º mês de vida. Então, o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, determinam que a melhor forma de alimentar essas crianças até o 6º mês com aleitamento materno exclusivo, isso a gente já sabe. E a partir do 6º mês, vamos introduzir novos alimentos. Então, existe toda uma técnica e todas as orientações adequadas para que essa introdução seja feita da melhor forma. Por exemplo, deve haver a maior diversidade possível de alimentos. Quando você oferta para a criança diferentes tipos de alimentos, ela aprende a comer de forma variada e isso vai dar uma condição de saúde muito melhor para ela. Os alimentos devem ser, de preferência, in natura ou minimamente processados. Vamos evitar aqueles ultraprocessados, ok? Os processados que podem ser utilizados são basicamente o queijo e também o pãozinho aí, o pãozinho de sal, tá? Mas numa idade um pouquinho maior, não nessa idade ainda. Ultraprocessados não devem ser oferecidos e nós devemos respeitar todos aqueles sinais de saciedade que a criança mostra pra gente, ok? Os sinais de fome e saciedade. Então a gente tem que respeitar esse momento para que esse momento seja leve, tranquilo e prazeroso para a criança, ok? Nesse momento é super importante interagir com a criança, mostrando que esse momento da alimentação é legal, é um momento interessante para a família toda se reunir, ok? Oferecer água ao invés de sucos e refrigerantes. Então, essa é uma tendência atual que a gente tem, o uso de sucos, né? A oferta de sucos, o que ela pode determinar? Aumento da oferta calórica, determinando maior risco de obesidade. Então, pelo menos até 1 ano de idade, né? E até 2, dependendo da orientação, nós vamos evitar o suco nessa faixa etária, ok? Vamos dar preferência para quê? Para fruta in natura. Não, a gente vai oferecer a comida amassadinha, então pode até ser a mesma comidinha da família, mas ela vai estar amassada no garfo. Não é para triturar, não é para processar, não é para passar no liquidificador. Por quê? Vai ser uma dieta muito líquida, a gente vai ter dificuldade de fazer a transição alimentar e aí vai ter um determinado momento que é uma criança que só toma sopa. Então o ideal é que ela seja amassada no garfinho, mesmo que a criança não tenha dente. Aos 6 meses, ela consegue mastigar com a própria gengiva. Então, é importante que você saiba que a dieta deve ser amassada nessa faixa etária, ok? Comidinha da família, vamos dar preferência para tempero natural. Não vamos colocar temperos artificiais nessa dieta, ok? Uma quantidade de sal mínima. O Ministério da Saúde determina uma quantidade mínima de sal. A Sociedade Brasileira de Pediatria já não recomenda o sal nessa faixa etária. Não é para oferecer nem açúcar e nem mel antes dos 2 anos de idade, ok? Vamos evitar a obesidade infantil. Ter cuidado no preparo, higiene e também na manutenção desse alimento. A posição da criança deve ser confortável, então a gente sabe que ao 6º mês a criança já tem aquela condição de sentar pelo menos apoiada e isso permite que ela consiga se alimentar. Então um local adequado, um local tranquilo é fundamental para essa criança. Crianças podem comer porco, pode comer peixe, pode comer ovo inteiro, tanto gema como clara. Então, esses pontinhos amarelos que eu deixei salientes são aqueles que vão ser cobrados nas alternativas. Então, a gente sabe atualmente que quanto mais precocemente nós introduzirmos os diferentes tipos de alimentos, menor o risco que essa criança vai ter de desenvolver alergias, porque ela acaba se adaptando a esse tipo de alimentação, ok? Então, vamos analisar cada uma das alternativas. Eu vou pôr na tela cheia novamente para a gente ver juntos. Vamos lá.
A carne deve ser triturada e peneirada? A gente viu que não, né, pessoal? Para garantir oferta adequada de ferro, zinco e vitamina B12? Não, ela pode ser introduzida a carne na dieta, mas não precisa ser triturada. Se a criança não conseguir ingerir, né, a gente vai evitar de dar a carne inteira, né, mas pelo menos o caldo da carne vai estar lá contido e o que ela conseguir mastigar de carne, ela pode engolir, tá? Pedacinhos pequenininhos são ofertados para essa criança. Vamos lá, continuar olhando aqui. As frutas in natura, raspadas, amassadas ou picadas, devem ser introduzidas como fonte de fibras verdadeiro. Vamos dar preferência para frutas ao invés do suco, tá? O suco vai dar a caloria sem dar as fibras. Já as frutas, elas são mais saudáveis, porque elas têm também as fibras que são tão benéficas para o trato gastrointestinal dessas crianças. Vamos ver a C. Os sucos devem ser introduzidos na rotina alimentar uma vez ao dia, sendo importante fonte de vitaminas e fibras? Não. Como vimos, o suco não é recomendado aí até 1 ano de idade, pelo menos. A gema do ovo, por ser uma importante fonte proteica, deve ser oferecida de imediato, ao passo que a clara, devido ao seu poder alergênico, deve ser oferecida somente aos 12 meses. Isso já caiu por terra, tá, pessoal? Então, antigamente era uma recomendação vigente. Atualmente, nós não aceitamos essa recomendação. O ovo pode ser dado integralmente, ok? Então, alternativa B é o gabarito. Espero que você tenha entendido e até a próxima. Questão do Revalida INEP de Pediatria. Vamos ler juntos esse enunciado aqui na tela cheia para você. Vamos lá. Estamos aqui com um adolescente de 11 anos de idade, do sexo masculino, veio para a consulta de rotina. Ele refere que é um dos menores alunos da sala e o crescimento do paciente nos últimos 6 meses foi de 2,5 centímetros. Pessoal, isso é um dado muito importante. Com isso, a gente vai conseguir calcular a velocidade de crescimento desse adolescente. Isso é fundamental para a gente determinar qual que é o diagnóstico desse paciente. Então, vamos lá. A projeção de sua estatura vai ao encontro do canal familiar, ou seja, ele tem uma estatura semelhante ao canal familiar. O seu pai tem uma estatura de 1,61 e a mãe de 1,50. A gente já percebe aí um padrão de estatura familiar bem baixo. No gráfico estatura-idade, a estatura da criança situa-se entre o score Z -2 e -3. O exame físico não tem alterações, não tem doenças gênicas ou cromossômicas, então não tem nenhum estigma de doença genética. Estadiamento puberal, ele já começou a puberdade, então já tem um aumento do volume testicular, está em G2P1. Radiografia de punho e mão esquerda, a idade óssea é compatível com a idade cronológica. Ele quer saber o diagnóstico dessa criança. Então, se a gente aliar todos esses dados, né, uma criança que tem 11 anos, está se queixando de baixa estatura, está começando a sua puberdade, tem uma velocidade de crescimento que nós calculamos aí, se era 2,5 em 6 meses, é 5 por ano. É normal para o estadiamento puberal. Por quê? É normal que a criança tenha uma velocidade de crescimento, quando ela está em púbere, ou seja, antes do estirão, de 5 a 7 centímetros por ano. Mas você vai me perguntar, mas esse adolescente já está na puberdade, ele já está no G2, então eu posso considerar a velocidade de crescimento em púbere? Sim. Por quê? Olha aqui na tela cheia, pessoal, olha que interessante. Aqui eu estou mostrando o gráfico do estirão de meninos e de meninas. Vamos começar mostrando da menina, ok? Então a menina, quando ela está no M1, ela tem aquela velocidade constante de 5 a 7 centímetros por ano, que é a velocidade de uma criança pré-púbere. No M2, ela já começa a acelerar a velocidade de crescimento, pico no M3 e ela termina no M4 e no M5 ela já encerra a velocidade de crescimento, ok? O menino no G2, ele ainda está com aquela velocidade de 5 a 7, que é o caso do nosso paciente. Então, nós podemos determinar que a velocidade de crescimento desse menino está adequada, mesmo ele já tendo começado o G2. Por quê? No menino, a aceleração da velocidade de crescimento só vai ocorrer no próximo estágio, que é o G3, o pico no G4 e vai terminar no G5, certo, pessoal? Bom, quando a gente viu aqueles dados, né, que o enunciado trouxe para a gente, de que é um menino que tem uma boa velocidade de crescimento, né, como nós vimos agora há pouco, tem uma idade óssea que é compatível com a idade cronológica, isso fala contra doenças endocrinológicas que cursam com baixa estatura. Que mais? Ele fala também que o padrão genético de estatura dele é muito semelhante ao dele, então a gente vê um padrão familiar aí de baixa estatura, ok? Então se a gente for aliar todos esses dados, né, um menino que já começou a puberdade numa idade oportuna, é normal que o menino entre em puberdade dos 9 aos 14. Ele tem 11 e já está em G2, está tudo certo. Então, esses dados são muito consistentes com a baixa estatura familiar, ok? Então, é isso que a gente tem que determinar para esse menino de diagnóstico. Olha aqui nesse gráfico como que ocorre a baixa estatura familiar. Vamos lá. O menino, ele tem uma velocidade de crescimento normal, ou menina, né? Tanto faz, paralela à curva de crescimento. E a gente observa um alvo genético bem baixo. Então, esse adolescente provavelmente tem uma baixa estatura familiar porque já tem o alvo genético baixo e tem uma boa velocidade de crescimento. Então, é dessa forma que a gente vai interpretar
esses dados do enunciado. Vamos analisar cada uma das alternativas? Vamos lá. Olha aqui na tela cheia, pessoal. Esse menino tem uma puberdade atrasada? Não, ele não tem, né, pessoal? Porque ele deve entrar em puberdade dos 9 aos 14, ele está com 11 e já entrou em puberdade, está tudo certo. Ele tem uma baixa estatura familiar? Sim, por quê? Tem uma boa velocidade de crescimento, uma estatura semelhante ao seu padrão genético, tá? Então, tudo está levando a favor desse diagnóstico. Reduzida a velocidade de crescimento? Não, a gente acabou de ver que se ele cresce de 5 a 7, ele está em G2, está tudo certo, ok? Idade óssea compatível com distúrbio constitucional de estatura, aqui cabe um parênteses para a gente aprender. Então, distúrbio constitucional de estatura é uma condição aí que leva à baixa estatura durante a adolescência, porque o menino demora um pouco, ou a menina, um pouco mais do que os seus pares para entrar na puberdade. Então, ele continua com uma velocidade de crescimento aí do impúbere, demora bastante para entrar na puberdade, mas depois ele vai entrar na puberdade tardiamente e ter uma estatura final semelhante da sua família. E geralmente tem casos na família, né, semelhantes aí de atraso no início do estirão. E nesse contexto, o que a gente encontra? Uma idade óssea muito atrasada. Então, quando ele fala que a idade óssea que esse paciente apresenta é compatível com o distúrbio constitucional de estatura, não é verdade. Porque no distúrbio constitucional de estatura, a gente encontra um atraso da idade óssea e nesse paciente a gente não encontrou, certo? Então, alternativa B, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só avisar. Até mais, pessoal. Vamos resolver uma questão agora de pediatria do Revalida INEP. Olha aqui na tela cheia o que a gente tem aqui. Lactente de 6 meses de idade, do sexo masculino, tem uma história de tosse, espirros e obstrução nasal, além de coriza e febre durando 3 dias. A evolução foi para chiado no peito e também de espinéia. Os antecedentes são 2 episódios de rinofaringite desde o nascimento, com boa evolução. A mãe é asmática. No exame físico, a criança apresenta uma frequência respiratória aumentada, de 56, tiragem de fúrcula subcostal, então a gente já vê um desconforto respiratório importante aqui, um tempo expiratório prolongado e presença de sibilos difusos em moderada quantidade. Está saturando mal em ar ambiente, com 88%, sem outras alterações do exame físico. E a radiografia de tórax tem um padrão bem interessante, hiperinsuflação pulmonar. Ele pede, considerando a situação descrita, ele pede a opção que apresenta respectivamente o diagnóstico e a conduta adequados. Então, quando a gente vê todos esses dados denunciados, um lactente que começou com uma IVAS e depois ele evoluiu com sibilância, começou a ficar cansado, dispineico, saturando mal, tem uma radiografia apenas com hiperinsuflação. E a ausculta pulmonar tem sibilos aí bem difusos e também o tempo expiratório prolongado. Pessoal, isso é um quadro típico de uma bronquiolite, mas é uma bronquiolite já grave. Por quê? Tem comprometimento da troca de oxigênio, né, da troca gasosa aí nos pulmões por conta dessa bronquiolite, dessa alteração das vias aéreas distais que esse lactente apresenta. Vamos lembrar como que ocorre a evolução da bronquiolite, só para vocês entenderem como que eu cheguei nesse diagnóstico? Olha aqui que interessante, pessoal. A bronquiolite, a partir do contágio, ela começa com esse quadro inicial, obstrução nasal, coriza e uma febre que geralmente é baixa. Lá para o 3º até o 5º dia, essa criança tem um pico de piora, que quando ocorre a sibilância, e é exatamente isso que aconteceu com esse bebê. Então, é nesse momento que a gente vai fazer o diagnóstico da bronquiolite. Então, essa gravidade ocorre nessa fase aí da doença. Geralmente, a duração é em torno de 10 a 12 dias, mas a tosse pode durar até 1 mês, tá? Então, esse quadro é bem característico de bronquiolite e é exatamente isso que o enunciado mostrou pra gente. Quando a gente fala sobre o diagnóstico de bronquiolite, ele é clínico. Então, se eu tiver esse quadro clínico típico, uma criança que é primeiro episódio de sibilância na maior parte das vezes, desencadeado por um processo viral, na idade do lactente, geralmente até os 2 anos de idade, eu falo que isso é uma bronquiolite. Não preciso de radiografia, não preciso de exame qualquer. O diagnóstico vai ser clínico, então eu até tenho uma radiografia que mostra uma hiperinsuflação que corrobora o diagnóstico de bronquiolite, tá? Então, os achados radiológicos mais clássicos da bronquiolite são os sinais de hiperinsuflação, retificação de costelas, retificação de diafragma e aquele pulmão hipertransparente. O tratamento da bronquiolite, por ser uma doença viral, é apenas de suporte, então a gente não precisa dar nenhuma medicação específica para bronquiolite. E bronquiolite não é asma, então nós não tratamos a bronquiolite como asma. Como eu falei para vocês que a gente determinou o diagnóstico de uma bronquiolite grave pelo fato dessa criança estar com dificuldade na troca gasosa, nós vamos ter que internar esse paciente, ok? Essa criança precisa de uma monitorização, ele precisa de um suporte de oxigênio, ele vai precisar de oferta de líquido, porque ele está taquipneico, ele não consegue se alimentar adequadamente. Então, a gente vai ter que dar uma oferta de líquido além do que ele tem recebido, ok? Dependendo da situação em que ele estiver, a gente pode dar até endovenoso ou mesmo por sonda nasogástrica. E a inalação com solução salina também pode ser recomendada.
Agora eu vou passar por uma tela que vai mostrar para vocês todas as medidas que podem ser feitas na bronquiolite, que devem ser feitas e as que não devem ser feitas na bronquiolite. Vamos estudar cada uma delas. Olha aqui na tela cheia, pessoal. O que deve ser feito na bronquiolite? Vamos amamentar o bebê desde que a frequência respiratória permita. Vamos hidratar esse bebê, talvez por via endovenosa, se for necessário. Inalação com solução salina e oferta de oxigênio e hipoxemia. É exatamente isso que o nosso paciente precisa. Eu posso usar broncodilatador inalatório? Então, queria conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Vamos lá. Broncodilatador inalatório não faz parte do tratamento inicial da bronquiolite, mas se eu vejo que o meu paciente não teve uma resposta às medidas iniciais, que são as medidas preconizadas efetivamente para a bronquiolite, eu posso tentar fazer uma prova inalatória com broncodilatador, não está errado. E eu só vou manter essa medicação se esse paciente efetivamente mostrar uma melhora com essa prova broncodilatadora. Senão, não é para utilizar, porque vai ter mais prejuízos aí, efeitos colaterais do que benefícios no nosso pacientinho. Inalação hipertônica no contexto de internação, os estudos são um pouco controversos, mas a maior parte deles mostra que ela diminui o tempo de internação para esses pacientes. E os antibióticos não devem ser prescritos a menos que tenha uma infecção secundária bacteriana evidente sendo detectada aí nesse contexto da bronquiolite. E o que a gente nunca vai utilizar na bronquiolite? Corticoide oral, nem endovenoso, não tem indicação. Bronquiolite não é asma, ok? Fisioterapia respiratória também não há indicação, as diretrizes não recomendam. E adrenalina inalatória também não é recomendada pelas diretrizes, certo? Então a gente já sabe que o diagnóstico é de bronquiolite, vamos analisar cada uma das afirmações e vamos julgar aí cada uma delas. É um resfriado comum? Vamos dar broncodilatador, manejo ambulatorial e hidratação? Primeiro que eu não vou deixar essa criança no ambulatório sendo que ela está hipoxêmica. Segundo, que não é um resfriado comum porque ela já está sibilando. Resfriado comum só tem tosse e coriza, né? Então ele pararia naqueles sintomas lá, tosse, coriza, espirros e febre, acabou, né? Então não é isso que a gente vai fazer. E broncodilatador não é utilizado também para o resfriado comum, ok? É uma pneumonia bacteriana, vamos dar antibiótico terapia, oxigenoterapia e internação? Não é uma pneumonia bacteriana. Raramente a pneumonia bacteriana cursa com sibilo, né? Então o que cursa com sibilo nessa idade, depois de uma infecção viral, é a bronquiolite, esse quadro clássico que nós vimos aí no enunciado que eu mostrei para vocês naquela figura da evolução, certo? Então, não é uma pneumonia bacteriana. É uma bronquiolite viral aguda? Sim. Vamos dar medidas sintomáticas? Perfeito. Vamos dar suporte para essa criança em monitorização? Sim. Ficaria mais legal se ele tivesse falado sobre hidratação ou também sobre oxigenoterapia, né? E internação também, que ele não mencionou. Mas essa alternativa não está incorreta, porque para a gente monitorizar, a gente vai precisar internar esse paciente, não vou monitorizar essa criança em casa. Então, de uma forma aí indireta, a gente infere que esse examinador quis internar esse pacientinho, então tem essa ressalva para essa alternativa, certo? Asma de início precoce, vamos dar beta-2 e corticoide. Então, por que não é asma? A asma são episódios repetitivos de sibilância que podem ocorrer também depois de infecções virais. Mas essa criança está no seu primeiro episódio. Por que eu vou pensar em asma? Só porque a mãe é asmática? Essa criança realmente tem um risco maior de desenvolver asma, mas eu não posso determinar o diagnóstico nessa faixa etária com esse primeiro episódio. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Ok, pessoal? Qualquer dúvida é só avisar. Olá, vamos resolver uma questão do Revalida INEP de pediatria. Essa questão mostra pra gente um neonato do sexo feminino de cor branca, idade gestacional de 35 semanas e 5 dias, aí um pré-termo tardio, pequeno para a idade gestacional, nascido de parto operatório, indicado por diabetes gestacional em descompensação e asma materna. A bolsa estava íntegra, o líquido amniótico claro, Apgar de 8 e 9, e ele apresentou um quadro respiratório de intensidade moderada. Já está no terceiro dia de vida, permanece em ventilação não invasiva, mas já diminuindo a concentração de oxigênio de modo progressivo. Então, a gente percebe uma melhora nesse paciente. O que mais? Hemograma e proteína C reativa normais, afastando a possibilidade de uma pneumonia, e a imagem radiológica com retificações de costelas, hiperinsuflação pulmonar, moderada presença de algumas linhas opacificadas em campos pulmonares, hemocultura negativa, e ele quer saber... para o provável diagnóstico desse neonato, além da prematuridade, diabetes gestacionais e parto operatório, ele quer saber um outro fator de risco que predispõe a essa evolução. Então, se a gente vê esse paciente, que é um pré-termo limítrofe, que não teve o trabalho de parto, né? Então ele nasceu de parto operatório. O que acontece? Essa criança tem maior predisposição de desenvolver a taquipneia transitória do recém-nascido. E é exatamente assim.
No primeiro dia de vida, esse bebê já começa com desconforto respiratório, ele geralmente não evolui para quadros graves que necessitem de ventilação invasiva, então nós vemos que esse bebê está na ventilação não invasiva e ele está com melhora progressiva, então é isso esperado. Por que isso ocorre? Geralmente por acúmulo de líquido aí, falta de trabalho de parto, não permitiu que esse líquido fosse expulso aí dos pulmões e ele fica retido ali, determinando essa condição aí, esse desconforto respiratório. Certo? A radiografia clássica desses pacientinhos é a hiperinsuflação, então a gente percebe aqui costelas retificadas e também essa cisurite, presença dessas linhas que eles mostram para a gente na radiografia. Então essa doença também é chamada de síndrome de pulmões úmidos, né? E ela vai ocorrer por esse retardo da absorção dos líquidos dos pulmões, ok? Principais fatores de risco que eu deixei aqui mencionados aí para vocês: asma materna, né, que já foi mencionado, asfixia perinatal, diabetes materna e policitemia, ok? Então, a asma materna, dentre todos esses, não tinha sido avaliado ali. As manifestações geralmente vão ser leves a moderadas e a melhora realmente é progressiva e o tratamento vai ser só de suporte, ofertar frações mínimas aí de oxigênio já é suficiente. Então, de todos os fatores de risco citados aí, o único que é verdadeiro é a asma materna, tá? É o único que faltou ser citado lá no enunciado da nossa questão. Os outros, cor branca, PIG e sexo feminino, não determinam um risco elevado aí de taquipneia transitória do recém-nascido nessa faixa etária. Certo, pessoal? Qualquer dúvida é só avisar. Olá, vamos resolver uma questão do Revalida INEP de 2022. O que a gente vê nessa questão? Vamos lá. Recém-nascido com 5 dias de vida, levado à unidade básica de saúde devido a uma lesão de pele que iniciou, olha, no 2º dia de vida. No exame encontra-se normotérmico, ativo, reativo, corado, hidratado, frequência cardíaca normal, de 130, ritmo cardíaco em 2 tempos, sem sopros. Frequência respiratória também normal para a idade, com 30, eupneico, murmúrio vesicular normal sem ruídos adventícios, abdômen sem alterações, genitália também normal. Ele apresenta vesículas, pápulas, pústulas de 1 a 3 milímetros, ou seja, pequenas, rodeadas por um halo eritematoso de 1 a 2 centímetros. Acomete o tórax, abdômen, poupando as palmas das mãos e as plantas dos pés. Ele quer saber o diagnóstico da dermatose apresentada por esse recém-nascido. Então, vamos lá. Então, um bebê que teve uma manifestação não tão precoce, no 2º dia de vida. E essas características aí são bem peculiares aí do eritema tóxico neonatal. Mas eu vou trazer para vocês também todas as características das principais dermatoses neonatais para a gente conseguir fazer o diagnóstico diferencial e chegar nesse diagnóstico que eu cheguei para vocês. Então, olha aqui, pessoal. No eritema tóxico, a erupção ocorre geralmente entre 24 a 72 horas de vida, um quadro totalmente benigno e autolimitado. A causa é idiopática. As lesões desaparecem em 1 a 2 semanas e o dado importante, poupa a região palmar e plantar. Se a gente for olhar, esse recém-nascido tinha tudo isso. Ele poupava a região palmar e plantar, ela surgiu geralmente com 2 dias de vida, né? Então é um quadro bem característico do eritema tóxico neonatal, ok? Vamos ver a segunda dermatose que eu trouxe para vocês. Melanose pustulosa neonatal. São lesões vesiculopustosas, ou seja, parecem acne, tá? E o que a gente vai perceber? Elas estão presentes ao nascimento. Aqui a gente já afasta essa possibilidade. Na miliária, ela é desenvolvida em climas quentes, ou seja, o suor excessivo vai determinar esse excesso de produção de suor pelas glândulas sudoríparas determina a miliária. Quando ela é rubra, ela é uma condição que é mais profunda aí na derme, resultando em pálpulas mais avermelhadas e o processo inflamatório importante. Ela predomina em áreas de dobras. E a pustulose cefálica neonatal, que vai estar lá em uma das alternativas, também é um tipo de acne que nós observamos aí no bebê e que é mais rara. E ela acomete geralmente nariz, fronte e bochechas, e nós percebemos que as lesões de pele encontradas nesse recém-nascido, elas são mais disseminadas e não localizadas nessa região. Então, com isso, a gente chega no diagnóstico aí do eritema tóxico, não é miliária rúbrea, né, porque deveria estar mais presente nas dobras e ela deveria estar relacionada ao calor, não é pustulose cefálica, como ela tem disseminação, também não é cefálica e não é melanose pustulosa neonatal, por quê? Ela deveria aparecer ao nascimento e não é o que ocorreu, ok, pessoal? Então, alternativa B, o gabarito, qualquer dúvida, é só avisar. Olá, vamos resolver uma questão do Revalida INEP de pediatria. Essa criança tem 4 anos de idade, é do sexo feminino e ela foi levada ao pronto-socorro devido a uma crise convulsiva tônico-clônica generalizada com duração de 10 minutos, associada à febre.
Ao chegar ao PS, a criança encontrava-se no colo do pai, acordada, a temperatura já estava em 37 e na história clínica a mãe relatou que a crise tinha sido rápida e ocorreu logo após ela ter administrado à criança uma medicação para a febre, que se encontrava em 38,5. Negou doença neurológica e outros sinais e sintomas. A criança tinha apresentado uma crise semelhante aos 18 meses de idade, as crises eram sempre com febre. A criança ficou em observação por 12 horas sem novas crises e sem alterações metabólicas. A partir do prontuário da família, o plantonista observou que a família estava em vulnerabilidade social, porque havia 2 anos um filho do casal de 1 mês tivera morte súbita. Considerando o acompanhamento dessa família, assinale a opção que explicita um projeto terapêutico adequado para o caso. Então, a gente está frente a uma criança de 4 anos que já tinha tido uma crise convulsiva febril prévia aos 18 meses e ela teve um outro quadro aqui de curta duração, tônico-clônica generalizada. O examinador tenta colocar a gente aí numa saia justa, põe uma pegadinha aí para a gente cair, mas a gente não caiu, que é essa vulnerabilidade social. Ele está querendo confundir a gente com síndrome dos maus tratos, mas não existia nenhuma evidência de violência nessa criança que justificasse a crise convulsiva, mesmo porque ela melhorou, ela não teve outros episódios e ela foi motivada por febre. Então, não é um quadro desencadeado aí por maus tratos. Então, é uma convulsão febril simples e pura. As características principais da convulsão febril é que ela ocorre na idade de 6 a 60 meses de idade. O Tratado de Pediatria considera de 3 meses a 6 anos. É uma convulsão que é relacionada à febre, mas é importante eu descartar distúrbios metabólicos, infecção do sistema nervoso central e também crises convulsivas afebris prévias. E todos esses itens foram preenchidos pelo nosso pacientinho. Nós temos 2 tipos principais de crise convulsiva febril, né? Aquela que é febril simples e aquela que é complexa. A maior parte dos casos, até 88% em nosso meio, são de crises convulsivas febris simples. Olha aqui as características dela, pessoal. Ela é tônico-clônico generalizada. Ela ocorre em menos de 15 minutos, então ela é de curta duração, que é o que aconteceu com esse paciente. Geralmente ela não recorre em 24 horas e a recuperação neurológica é completa. Já na complexa, ela pode ser focal, ela pode durar mais do que 15 minutos, pode recorrer em 24 horas e pode haver alterações neurológicas pós-ictais. Não há necessidade alguma de exames para a gente investigar a crise febril, por quê? É apenas uma imaturidade do sistema nervoso central que essa criança apresenta, então é esperado que não se encontre nenhuma alteração. Então não precisa de eletroencefalograma, não precisa de tomografia, nenhum exame de imagem para corroborar o diagnóstico é clínico. Vamos afastar aquelas outras condições e chegar ao diagnóstico clínico apenas. Claro que o líquor ele pode ser indicado em casos especiais, sobretudo naquelas crianças muito pequenas, abaixo de 1 ano de idade, ou até abaixo de 6 meses de idade, que a gente não consegue, pelo exame físico, detectar se ela tem uma meningite ou não. Então, nesse contexto, o líquor pode ser recomendado. Outra situação que a gente indica o líquor é quando uma criança está recebendo antibiótico terapia e tem uma crise convulsiva em vigência de febre. É difícil descartar uma meningite porque o antibiótico pode mascarar o quadro. Então, nesse contexto, a coleta de líquor também é recomendada, ok? Na maior parte dos casos, a gente vai só orientar essa família. Por quê? A maior parte é benigna ou simples, não vai ter recorrência e a criança vai ficar bem. Então, o quadro é benigno e autolimitado. Então, orientar essa família é fundamental. Não há necessidade de medicação anticonvulsivante, porque ela traz mais risco do que benefício. Ela traz muito efeito colateral nessa faixa etária. Também não há necessidade de encaminhar para especialista. Vamos deixar o especialista, o neurologista, para as crianças que realmente precisam, ok? E orientar que a evolução é benigna, os pais precisam apenas de orientações. Vamos ver as alternativas, vamos lá. O acompanhamento da criança deve ser feito por especialista? Desnecessário. E é indicado descartar trauma e violência infantil? Não há nenhuma evidência no exame físico que corrobore essa possibilidade. A criança precisa de exames complementares, como tomografia, devido à suspeita de morte súbita do irmão? Também não, né, pessoal? Não vamos cair nessa pegadinha. Aquilo lá era só uma pegadinha, porque essa criança tem uma crise convulsiva febril, certo? A terceira, vamos lá. É necessário tranquilizar os pais e garantir um acompanhamento longitudinal da criança com observação de novas crises. Perfeito. A criança deve ser mantida internada para investigação, porque não é comum a tônico-clônica. Pelo contrário, a tônico-clônica que é a mais comum em 88% dos casos, certo? Então, a alternativa C é o gabarito. Qualquer dúvida é só avisar. Olá, vamos resolver uma questão do Revalida de 2022 da pediatria. Um lactente de 1 ano de idade do sexo masculino, levado à unidade básica de saúde para consulta de puericultura e não tem queixas. Nesse tipo de acompanhamento, é primordial a orientação para a prevenção de acidentes,
evitando agravos externos que coloquem em risco a saúde infantil. Quais as orientações em relação aos acidentes mais comuns aí nessa faixa etária? Então vamos pensar o seguinte, a gente está frente a uma criança de 1 ano que já está começando a andar, então ele vai começar a ter uma desenvoltura maior e procurar as coisas por aí, então nesse momento ele está mais vulnerável realmente aos acidentes, ele está menos protegido do que até essa idade, porque essa criança já vai se soltar aí pelo mundo, certo? Então é importante a gente lembrar. Quando a gente avalia a caderneta de saúde da criança, ele traz recomendações bem evidentes aí sobre cuidado com os acidentes. E ele determina por faixa etária quais são os acidentes mais prevalentes de acordo com a faixa etária. Olha aqui na tela cheia, pessoal. De 0 a 6 meses, o risco maior é de sufocação, de queda, de transporte, problemas no transporte, por exemplo, na cadeirinha, intoxicações pelo excesso de medicações, queimaduras e também afogamentos. Queimaduras aqui por água quente na maior parte das vezes. Dos 6 aos 24 meses, que é a faixa etária que nós estamos lidando aqui, quedas e ferimentos, envenenamento e também queimaduras. Dos 2 aos 4, os acidentes comuns com animais domésticos, queimaduras, autossegurança, ou seja, nos carros, né, problema com carro, afogamento e também acidente de trânsito. Então, quando a gente olha as alternativas, a gente não tem uma alternativa que vai especificamente de encontro com essas informações da caderneta de saúde da criança, mas a gente pode observar qual é a alternativa mais adequada de acordo com o contexto da idade dessa criança e de acordo com a parte prática clínica, ok? Vamos lá. Uma criança de 1 ano, raramente ela vai passar por um risco de atropelamento, porque ela não vai conseguir caminhar para um lugar onde tem carros aí em abundância. Queimadura solar também não é comum nessa faixa etária. E ele colocou uma queimadura muito específica, né? Então a criança até pode se queimar com líquido que venha do fogão, isso é muito mais comum do que a queimadura solar propriamente dita. Que mais? Queda do carrinho e atropelamento. Então, o atropelamento a gente já viu que não é comum nessa faixa etária, a criança de 1 ano ela fica mais em casa, anda pela casa ali, e os acidentes geralmente são os domésticos, tá? Então, atropelamento é aquela criança de 4, 5 anos que já passeia sozinha, que já vai para a rua, né? Então, ela tem mais independência aí, ok? E queda do carrinho não é comum nessa faixa etária, a criança já não vai ficar tanto no carrinho, certo? Asfixias. É comum, porque a criança começa a explorar o ambiente, então ela vai colocar muita coisa na boca. E se ela colocar algum objeto pequeno, ela tem risco de ser asfixiada. A queda é a principal nessa faixa etária, né? Então, quando a gente atende no pronto-socorro infantil, uma criança de 1 ano, a principal causa aí de motivo aí de acidente é a queda, né? Então, é importante a gente lembrar. Aspiração de corpo estranho também. Aspirações, sim, e queimadura por água de banheira também não é comum nessa faixa etária, uma criança que já está maiorzinha, não tem motivo para a gente pensar nesse risco. Se fosse uma queimadura por líquido do fogão, né? Então essas crianças tendem a ter muita curiosidade com os objetos que estão em cima do fogão, sim, poderia ser uma possibilidade. Então, dentre todas, nós julgamos que a C é a mais adequada, que se encaixa mais nessa faixa etária, embora ela não esteja de acordo com as recomendações da caderneta de saúde da criança. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e até mais. Olá, questão do Revalida INEP de pediatria de um recém-nascido aqui de 36 horas de vida. O que ele mostra para a gente? É avaliado por um médico assistente numa maternidade pública municipal. Está ativo, rosado, mamando ativamente no seio materno. A gestação e o parto ocorreram sem problemas. Exame cardiovascular normal no momento. O médico pediu autorização da família para a realização do teste da oximetria, que é o famoso teste do coraçãozinho. É um teste de triagem neonatal, explicando sua importância para a detecção precoce de cardiopatias congênitas que são críticas. O exame evidenciou valores de saturação de 99 em membro superior direito e de 95 em membro inferior direito. Considerando os achados do teste descrito, a conduta adequada a ser seguida pelo médico, além de fornecer as orientações, então ele quer saber qual que é a conduta frente a um resultado aí do teste do pezinho. O que é esperado de normal, né? Então vamos lá ver as recomendações aí do teste do pezinho. Nós vamos fazer a saturação do membro superior direito e de algum dos membros inferiores e vamos avaliar se todas as medidas estiverem maior ou igual a 95 e a diferença for menor do que 3% entre elas, está tudo ok, a gente vai dar alta hospitalar, desde que as condições do bebê permitam. Porém, se o resultado estiver alterado, então ou essa alteração ou essa, nós vamos repetir o teste em 1 hora e se essa alteração persistir, eu preciso pedir um ecocardiograma em 24 horas. Como havia uma diferença de 4% entre o membro superior direito e o membro inferior, essa criança precisa repetir o exame em 1 hora. Essa é a conduta apropriada para esse bebê.
Dar alta hospitalar não está adequado porque tinha uma alteração, não precisa de eco nem de eletro nesse momento, a menos que o próximo exame tenha alteração, certo? Então, alternativa B, o gabarito, uma questão bem direta, certo, pessoal? Olá, vamos resolver mais uma questão do Revalida INEP de 2022. Recém-nascido aí de 36 semanas de idade gestacional, está em alojamento conjunto na maternidade municipal e o médico verificou que o bebê é filho de mãe diabética, possui 2 irmãos saudáveis e o parto foi cesariano. Então a gente já percebe que é um bebê que já tem irmãos mais velhos. Tem o peso aí limítrofe ao nascimento de 2,5 e o tipo sanguíneo da mãe é A negativo e o da criança A positivo. Então a gente já vê uma incompatibilidade RH. O exame do recém-nascido mostrou-se ativo, mamando e corado, porém icterícia presente até a zona 2. O exame cardiovascular, respiratório e segmentar estão normais e o médico solicitou a dosagem de bilirrubina total e às 18 horas de vida já tinha 12 miligramas por decilitro. Ele quer saber o que a gente deve fazer para evitar a principal complicação advinda dessa condição, recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, temos um recém-nascido de 36 semanas, que aí com peso limítrofe, com uma incompatibilidade RH e cuja mãe não é primípara. Então, ela pode ter sido sensibilizada nas gestações anteriores. Nós não temos informações se ela recebeu a imunoglobulina para não ter a sensibilização. Outro dado, um bebê que teve icterícia precoce, ou seja, nas primeiras 24 horas de vida. Então, às 18 horas de vida, ele já tinha 12 de bilirrubina. Então, indica uma icterícia patológica. Então, qual que é o motivo dessa icterícia que está muito claro aí para a gente? É uma incompatibilidade RH. Esse é o motivo. Tá? Então, nesse momento, ele tem um valor de 12, um valor que não é muito elevado. Vamos recomendar a fototerapia imediatamente, porque essa criança está tendo hemólise e está determinando esse aumento da bilirrubina. E se essa bilirrubina aumentar a níveis críticos, ele pode evoluir com encefalopatia por conta do excesso de bilirrubina. Então, é importante a gente tratar imediatamente esse paciente com a fototerapia, ok? Então, fototerapia é indicação para esse paciente. Vou observar? Não. Se eu observar, essa bilirrubina vai aumentar a níveis tóxicos e eu posso lesar esse sistema nervoso central de forma irreversível. Hidratar, dar soro, não é tratamento de icterícia neonatal, né, pessoal? Então, não vou hidratar o paciente, certo? Exsanguíneo transfusão, ela pode ser necessária num segundo momento, se essa icterícia aumentar demais mesmo com a minha fototerapia, ou se a gente tiver aí uma curva, né, uma curva adequada com aquele gráfico, e você determina um valor elevado que indique exsanguíneo transfusão. Nesse momento, a fototerapia é a medida inicial. Ok, pessoal? Qualquer dúvida é só avisar. Olá, vamos resolver uma questão do Revalida INEP de 2022, uma questão aí polêmica também. Vamos analisar aí o enunciado. Um lactente de 30 dias que é portador de síndrome de Down com sucção fraca e dificuldade de ganho de peso. Necessita ser encaminhada para acompanhamento de equipe multidisciplinar. A orientação inicial a ser dada à mãe é... Então, vamos lá. Estamos com um lactente, né? Um lactente de 30 dias que tem uma sucção fraca decorrente aí de uma condição que é a síndrome de Down, uma doença genética. Então, a gente sabe que o Down é hipotônico. Ele tem essa predisposição a ter dificuldade na deglutição, principalmente nos primeiros meses de vida. Então, é importante a gente dar assistência para esse bebê. Então, o acompanhamento multiprofissional é fundamental. A fonoaudióloga tem que estar presente, o neurologista tem que estar presente para ajudar esse paciente a ter a ingestão adequada que permita que ele ganhe peso, né? Então, nesse momento, é isso que a gente vai ter que fazer, o apoio da equipe multiprofissional. Mas, de uma forma geral, a gente tem que manter o aleitamento materno. A opção inicial é manter o aleitamento materno. Eu não vou evitar que esse bebê mame no peito, porque ele vai ter todos os benefícios aí do aleitamento materno se ele conseguir se manter nessa condição, tá? Então, a gente vai fazer de tudo para lutar para que esse aleitamento materno seja mantido. E aí eu vou trazer as recomendações que são consideradas para essa condição da Sociedade Brasileira de Pediatria, que nós encontramos no Tratado de Pediatria, e as recomendações do Ministério. Vamos comparar cada uma delas. Olha aqui. As recomendações do tratado indicam que essa criança pode receber oferta oral com sucção direta da mama ou ordenha do leite, tá? Então, é uma opção, caso a criança tenha uma hipotonia importante, com oferta do mesmo por sonda ou por gastrostomia. Então, ele está vendo aqui uma outra possibilidade aí de oferta de leite, tá? Mas claro que a gente tem uma situação intermediária. A gente pode retirar o leite dessa mãe, ordenhar o leite dessa mãe e ofertar no copinho. E aí ele não vai ter tanto necessidade de fazer força para mamar. A oferta no copinho é muito mais fácil dele conseguir deglutir esse leite, ok? Então, a oferta oral
pode ser uma opção. Se ele tiver com uma sucção muito fraca, eu posso retirar esse leite e ofertar no copinho. Numa situação extrema, eu vou indicar sonda ou mesmo uma gastrostomia. Sugere-se amamentar na posição de cavaleiro. Então, modificar a técnica da mamada pode ser uma opção também para esse bebê, que facilita a deglutição aí e a gente contorna o problema da hipotonia desse bebê. Então, são essas duas sugestões que o Tratado de Pediatria traz para a gente nesse contexto de um bebê hipotônico, certo? Não há recomendações para o uso de fórmula de partida à noite, né, no momento inicial da avaliação desse pacientinho, certo? Isso de acordo com o tratado. E o Ministério da Saúde, olha o que ele preconiza. Ordenha com frequência, oferecer o leite ordenhado, além de estimular a região perioral da criança e incentivar a sucção, introduzindo o dedo mínimo na cavidade oral. Então, a gente vai ordenhar o leite e ofertar no copinho. Tudo certo, é o que a gente tinha falado aí, de acordo com o tratado, aquela solução ali intermediária, certo? Se a criança estabelecer a coordenação entre sucção, deglutição e respiração, a mãe pode oferecer cuidadosamente já o seio. Então, ele vai mamar no seio materno, de acordo aí com a supervisão do profissional de saúde, de preferência o fonoaudiólogo, certo? E as crianças que são portadoras de síndrome de Down precisam de um acompanhamento cuidadoso por conta dessa hipotonia. Essa dupla mãe-bebê deve ser avaliada por uma equipe multiprofissional e também as orientações adequadas com ajuda efetiva vai favorecer a manutenção aí do aleitamento materno. Então, pessoal, todas as diretrizes mostram que a manutenção do aleitamento materno é o objetivo principal nesse caso. Então, eu não vou ficar oferecendo fórmula para esse bebê, tirar o seio materno só porque essa criança tem hipotonia. Não, vou estimular, vou tentar driblar esse problema de alguma forma, como essas que são essas sugestões que nós vimos, para evitar que essa criança seja desmamada, ok? Então, vamos analisar cada uma das alternativas e a gente acredita que cabe recurso a essa questão, porque nenhuma delas é totalmente perfeita, né? Então, na primeira, oferecer o seio, realizar ordenha de 3 em 3 horas, e iniciar forma de partida à noite, então a gente concorda com essa primeira parte da alternativa, mas oferecer a fórmula de partida à noite, para a gente não parece uma situação muito adequada. Por quê? O bebê vai começar a ter confusão de bico e vai deixar o seio materno. Então, nesse momento, o ideal é retirar o leite e ofertar no copinho. Para que a gente vai dar a fórmula de partida à noite? Então, essa parte da questão nós não consideramos correta, embora o Revalida tenha dado essa opção como a correta. Que mais? Estimular a região perioral, perfeito. Iniciar fórmula de partida exclusiva. Nada a ver, né, pessoal? Evitar oferecer o seio, também está errado. Mesmo que a criança estabeleça a coordenação entre a sucção, deglutição e respiração, é exatamente o contrário que dizia o manual do Ministério da Saúde, como nós vimos agora há pouco, ok? Contraindicar a amamentação, pois a hipotonia dificulta o aleitamento materno. Não, existem formas, estratégias da gente manter o aleitamento materno sem retirar aí esse benefício que nós vamos dar para o bebê, ok? Então, não é para a gente contraindicar a amamentação, esse bebê pode ser amamentado e a gente, nesse momento inicial, enquanto ele não tem aquele controle adequado da sucção e da deglutição, a gente vai ofertar de uma outra forma o próprio leite materno, certo? Então, a alternativa A é a melhorzinha, mas não é correta 100% e por isso a gente acha que cabe recurso a essa questão. Olá, vamos resolver uma questão de pediatria do Revalida INEP que traz aqui uma situação de um recém-nascido de 4 horas de vida, levado ao pronto-socorro por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência pós-parto domiciliar e a paciente não tem realização de pré-natal. Foram prestados os primeiros atendimentos à mãe e ao bebê e o teste rápido da mãe para HIV, hepatite B e hepatite C foram negativos, mas para sífilis foi positivo. Coletado, então, o teste não treponêmico do bebê e o VDRL da mãe foi de 1 para 8 e do bebê foi negativo, não reagente. Recém-nascido fez todos os exames de triagem, como hemograma, glicemia, radiografia, de ossos longos e líquor, além do exame físico, todos normais. Nesse caso, a conduta adequada para a mãe é... Então, vamos lá, pessoal. O examinador deu uma escorregadinha aqui, né? Então, em vez dele falar a conduta adequada para o recém-nascido, ele colocou conduta adequada para a mãe. Então, a gente julga que cabe recurso a essa questão, porque nenhuma das alternativas dá uma conduta adequada para a mãe, e sim todas são para o recém-nascido, ok? Então, vamos conversar um pouquinho da sífilis congênita. Então, a gente está frente a um bebê cuja mãe não fez pré-natal, que tem sífilis diagnosticada aí no momento do parto, e o bebê está com todos os exames negativos, e aí está com VDRL negativo. Sempre que nós estivermos frente a uma mãe que foi inadequadamente tratada ou não foi tratada de uma sífilis durante a gestação, esse bebê é considerado como tendo sífilis congênita. Então, nós vamos notificar o caso como sífilis congênita, ok? Vamos triar com os exames, isso já foi feito, e exame físico também.
e vamos tratar esse paciente, mesmo que o VDRL esteja negativo. Então, é essa a sequência de tratamento. Então, notificar o caso, coletar os exames da mãe e do bebê, fazer o exame físico detalhado com os exames complementares, isso tudo já foi feito, o enunciado já mostrou, e vamos tratar essa criança. A escolha do tratamento vai depender do resultado dos exames. Então, olha aqui na tela cheia para a gente ver melhor. Vamos lá. Temos uma mãe inadequadamente tratada, o bebê precisa de todos os exames que foram citados no enunciado. Se todos os exames estão normais e o VDRL não reagente, e é essa a situação do nosso paciente, precisa apenas de uma dose única de benzilpenicilina, benzatina. Se algum dos exames estiver alterado ou o VDRL reagente, essa criança precisa de tratamento com penicilina, cristalina ou procaína. Então, se ele não tem alteração licórica, pode ser tanto cristalina ou procaína. Então, pode ser IM ou endovenosa, ok? Já, se houver alteração licórica, só a penicilina cristalina pode ser dada por via endovenosa. Então, quando tiver comprometimento neurológico, a via escolhida para a penicilina é a endovenosa. No caso do nosso paciente, apenas uma dose única de penicilina benzatina já é suficiente. A alternativa B indica o tratamento do recém-nascido, porém, aqui a gente viu um errinho aí no enunciado e nós acreditamos que por esse motivo cabe recurso a essa questão, ok? Observação clínica não é adequado, aqui ele colocou cristalina e procaína também não é o recomendado para essa condição encontrada no enunciado, certo, pessoal? Qualquer dúvida é só avisar. Olá, vamos resolver uma questão de ebiatria aqui do Revalida de 2022. É um adolescente que já tem 13 anos de idade e ele acompanha na unidade básica de saúde desde os 3 e tem diagnóstico de diabetes mellitus desde os 6 anos de idade. Já foi encaminhado para o endocrinologista porque ele já teve 2 internações nos últimos 3 meses por conta de cetoacidose diabética. O paciente refere na consulta que não vai fazer uso de medicações mais porque elas o deixam gordo e ele está cansado de tomar picada. Ele despreza a dose depois da manipulação dela. Preocupado, o médico informou ao adolescente que seria obrigado a comunicar o fato à mãe, enfrentando com isso um descontentamento do paciente, e ele quer saber se essa conduta, de acordo com o Código de Ética Médica, foi adequada. Então vamos lá, a gente tem à frente uma criança que tem uma doença potencialmente grave, já internou 2 vezes nos últimos 3 meses e que se recusa a receber a medicação. Quando o médico avisa os pais ou avisa a mãe sobre essa situação, será que ele está certo ou será que ele está errado? É isso que o examinador está pedindo para a gente julgar. Então, de uma forma geral, o adolescente tem direito ao sigilo médico. Então, ele pode comparecer à consulta e não ser comunicado aos seus familiares todo o contexto aí que ocorreu durante a consulta médica. Porém, existem exceções, tá? E quais são as exceções? Risco de vida, e é o caso desse paciente, né? Então, o paciente tem risco de vida, tanto para ele como para terceiros. Então, nesse caso, se esse adolescente continuar sem receber insulina, ele vai morrer, né? Porque ele já teve 2 cetoacidoses, que é uma condição muito grave, né? E se ele continuar com essa condição, ele vai morrer, né? Então, é importante a gente lembrar que existe risco de vida. Então, o médico estava certo, ok? Presença de ideias suicidas, violência física com outras pessoas ou com outras pessoas e também risco de abuso sexual. Então, nesse contexto todo, nós devemos avisar sim os responsáveis. Então, o médico não errou, ele acertou quando ele avisou, não cometeu nenhuma infração por ser uma situação de risco, um risco de vida para esse paciente. Na A e na D ele fala que cometeu infração e nós vimos que não, né? E na C ele fala que não cometeu infração, mas ele fala por um motivo incorreto, porque a mãe já sabe das internações. Tudo bem, a mãe sabe das internações, mas ela não sabe que o seu filho está se recusando a receber a medicação e alguma atitude deve ser tomada, nem que ela aplique a medicação no adolescente, e aí um tratamento psicológico pode ajudar nesse contexto, ok? A alternativa correta é a B. Qualquer dúvida é só avisar, pessoal. Olá, vamos resolver uma questão do Revalida INEP de 2022 de uma criança, um caso clínico de uma criança de 5 anos de idade, vem para consulta na unidade básica de saúde com história de febre não aferida há 3 dias, odinofagia e recusa alimentar, e observou-se lesões vesiculares na mucosa bucal e língua, erupções papulovesiculares em regiões palmares e plantares bilateralmente, e ele quer saber, de acordo com a hipótese diagnóstica de síndrome mão-pé-boca, ele já dá o diagnóstico aqui para a gente, ele quer saber a conduta correta. Então vamos lá, a doença mão-pé-boca ou síndrome mão-pé-boca é uma doença viral benigna que acomete as crianças e geralmente ela vai ter uma transmissão fecal-oral, principal vírus acometido aí nesse caso é o Coxsackie A16. Ele é um quadro autolimitado que vai dar manifestações sobretudo na boca, nas mãos e nos pés, né? Mas pode ocorrer também em outras regiões do organismo.
A conduta correta é apenas sintomáticos. A gente vai controlar a febre, tirar a dor desse paciente, permitir que ele consiga se alimentar de uma forma adequada, dando alimentos que não agridam a mucosa oral, que não façam com que essa criança sinta dor durante a deglutição aí dos alimentos. O isolamento de 5 a 7 dias até a melhora das lesões é recomendado pelo Ministério da Saúde. Então, para evitar que outros amiguinhos, aí, outros colegas da creche ou da escola adquiram essa doença por conta da transmissão aí do contato próximo, certo? Então, o isolamento é indicado, não há necessidade de fazer isolamento, notificação para esse paciente. Notificação compulsória não é determinada por conta do fato dessa criança ter a síndrome mão-pé-boca. Vamos falar um pouquinho de critério diagnóstico de Kawasaki, porque numa das alternativas ele nos induz a pensar no Kawasaki. Então vamos lá. O que é a doença de Kawasaki? Ela é uma vasculite que tem um quadro de febre de pelo menos 5 dias, mais uma conjuntivite bilateral não exudativa, um rash polimorfo, edema ou eritema de mãos e pés, adenopatia cervical unilateral e mucosite. Se eu tiver a febre mais 4 desses 5, eu fecho o diagnóstico, preciso dar imunoglobulina e o ácido acetil salicílico, ok? Então é assim que a gente vai dar o diagnóstico do Kawasaki, certo? Vamos analisar cada uma das alternativas. O isolamento, orientar isolamento e afastar a criança da creche por 7 dias ou até o desaparecimento das lesões cutâneas, essa é a conduta adequada. Notificar imediatamente o caso para vigilância epidemiológica, desnecessário. Recomendar isolamento domiciliar por 7 dias, ok? E tratamento ambulatorial com antiviral, nada disso, não há antiviral adequado para síndrome mão-pé-boca. Internação hospitalar para hidratação, se necessária, tratamento sintomático e aplicação de imunoglobulina, não é Kawasaki, né, pessoal? Então, essa criança não precisa de internação porque não foi motivado aí nenhum sinal de desidratação no enunciado. A gente não encontrou nenhum sinal de desidratação, então não há necessidade de internar esse paciente para hidratação, certo? Alternativa A é o gabarito. Qualquer dúvida é só avisar. Olá, vamos fazer uma questão discursiva do Revalida INEP de 2022 dentro da área da pediatria. O que essa questão trouxe aí para gente no enunciado? Uma criança que já tem 3 anos de idade, do sexo feminino, está sendo atendida no ambulatório de pediatria com astenia, cansaço para brincar, sono excessivo, perda de peso e desejo de comer gelo há 8 meses. Então, um quadro já arrastado. Uma criança nascida de pré-termo, com idade gestacional de 34 semanas e boa vitalidade, sem intercorrências no período neonatal. Só recebeu aleitamento materno por tempo curto, até 3 meses. Família numerosa, com dificuldade de comprar e diversificar os alimentos. Exame físico mostrou um peso abaixo do normal, então um baixo peso e baixa estatura. Uma frequência respiratória já aumentada de 50 e cardíaca também, então tem uma taquipneia e uma taquicardia e a febril. A criança se encontra em regular estado geral, a cianótica anictérica, com mucosas hipocoradas, 3 cruzes em 4, uma provável anemia intensa. Pele com turgor e elasticidade preservados e a ausculta cardíaca e respiratória estão normais. Abdômen é globoso, discretamente distendido, indolor à palpação, fígado e baço não palpáveis, sem adenomegalias ou em qualquer cadeia. Então, é uma criança que tem um antecedente aí de prematuridade, uma criança que teve um desmame precoce e uma criança que teve também o quê? Uma dieta inadequada por conta de problemas socioeconômicos. Então, ela tem todo aquele contexto de evolução para anemia ferropriva. E os sinais e sintomas que são mostrados aí no enunciado, apresentados no enunciado, corroboram essa hipótese. Por quê? Ela tem astenia, sono, perda de peso, desejo de comer gelo ou pagofagia, baixo peso e baixa estatura, então a gente já percebe um quadro de desnutrição crônica. Por quê? A desnutrição aguda, ela manifesta apenas comprometimento do peso. E a desnutrição crônica existe tanto comprometimento de peso como de estatura. Essa criança já tem taquicardia e taquipneia, provavelmente por conta da anemia e por conta dessa condição da falta de oferta de oxigênio às células devido à baixa concentração de hemoglobina. E as mucosas estão hipocoradas, tudo isso leva a crer que essa criança tem realmente uma anemia. E lá na primeira questão, o que o examinador pede para a gente? Principal hipótese diagnóstica, claramente é uma anemia ferropriva, né? Ela tem todos os fatores de risco que levam essa criança a ter anemia ferropriva. Uma criança que não ingere uma dieta adequada, que nasceu pré-termo, né? Então a prematuridade leva a uma diminuição dos estoques de ferro, certo? Principalmente no último trimestre. E também é uma criança que tem o desmame precoce aos 3 meses de idade, certo? Na segunda pergunta, ele pede, cite as alterações esperadas na série vermelha do hemograma. Então,
Então, quando a gente tem uma anemia ferropriva, classicamente as alterações que nós encontramos no hemograma são aquelas hemácias hipocrômicas e microcíticas. Então, VCM baixo, HCM baixo e o RDW aumentado. Por quê? Existe uma diferença aí no tamanho das hemácias por conta da época de produção das hemácias. Algumas hemácias foram produzidas num contexto em que o ferro estava normal e outras quando existia ferropenia. Então, por esse motivo, o RDW é aumentado. E a partir de agora, eu vou passar para vocês uma sequência da evolução da depleção do ferro que leva à anemia ferropriva. Então, quais são os estágios? Isso é exatamente a resposta da próxima pergunta. Então, vamos lá. Primeiro estágio da anemia ferropriva é apenas a depleção do ferro. Nesse momento, as reservas do ferro estão consumidas, mas ainda não há alteração do ferro circulante. Por quê? O ferro é retirado aí da ferrotina, que é o nosso estoque do organismo. E nesse momento a ferritina vai estar baixa e a eritropoese ainda não é afetada, portanto não há anemia, ok? E o ferro ainda está normal porque ele foi retirado dos estoques. Na segunda fase, existe uma eritropoese deficiente de ferro, então falta o ferro. A ferritina já não é capaz de manter o ferro circulante. E aí nesse momento cai o ferro sérico e também a saturação da transferrina. Nesse momento vai ter uma oferta de ferro, uma diminuição da oferta de ferro para a eritropoese e as hemácias já se tornam hipo e micro, mas ainda não tem a anemia. Na próxima fase já vai ocorrer a anemia ferropriva, em que as reservas de ferro já estão depletadas, a oferta de ferro à medula já vai praticamente cessar e isso leva a uma anemia, ou seja, a queda da hemoglobina. A anemia inicialmente é norma, mas ela vai progredir certamente para a hipomicro, que é clássico da anemia ferropriva. Então, são esses os estágios. O primeiro estágio a gente vai encontrar depleção dos estoques e ferritina baixa. No segundo estágio, a gente vai ter a diminuição do ferro sério, enquanto já é o próximo passo aí, e a saturação da transferrina baixas, ok? As hemácias são hipomicro, sem anemia. E no terceiro estágio, que é provavelmente o que essa criança já tem, a anemia já instalada com hemoglobina baixa, e a anemia inicialmente pode ser normal, mas depois ela vai evoluir para hipocrômica e microcítica. Ele pede na última questão 3 causas que podem estar relacionadas ao quadro clínico. A gente já salientou lá no comecinho dessa discussão. Prematuridade, não teve tempo para essa criança formar estoque de ferro, nasceu antes do tempo. Que mais? Desmame precoce, né? Essa criança deveria ter recebido o aleitamento materno pelo menos exclusiva, pelo menos até o 6º mês, ela deveria ter recebido até os 2 anos, já complementado com outros alimentos. O leite materno, embora ele não seja rico em ferro, o ferro do leite materno tem uma excelente biodisponibilidade, então significa que ele é muito bem absorvido. Então a criança que recebe o leite de vaca, além dela ter um ferro que tem uma baixa de biodisponibilidade, o leite de vaca pode causar microsangramentos intestinais, piorando o quadro da anemia ferropriva, corroborando a essa perda de ferro, certo? Além disso, é uma criança que tem problemas socioeconômicos, uma família muito numerosa que não tem acesso a todos os alimentos. Ele mostrou lá no enunciado que não havia diversidade alimentar. Provavelmente ela tem uma dieta pobre em ferro por conta dessa insegurança alimentar. Então, esse é o gabarito dessa questão. Qualquer dúvida é só avisar, pessoal. E aí, pessoal, gostaram da discussão que a gente trouxe para vocês? Então, discute